E aí, pessoal, os primeiros nomes de Alberto Guerra, o novo presidente do Grêmio. O que mais nós vamos ouvir nos próximos dias? São 5 ou 6 nomes e nós vamos falar ponto a ponto a partir de agora sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é dele, do Ativo, aquele parceirão daquela hora. Ativo é solução, sem contraindicação, tudo natural. Ativo para você melhorar sua relação, para você dar uma pimentada na sua relação. Compre agora. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp do Ativo e eles entregam na sua casa, na tranquilidade de casa, para você melhorar sua relação. Ativo! Esse aqui é o gladiador para todo dia de manhã dar uma fortalecida no dia de todo mundo. E esse é o Ativo Ultra para aquela hora. Então, Ativo é a solução. Gente, Alberto Guerra foi eleito neste sábado presidente do Grêmio. Falamos em live antes da eleição, durante a eleição, falamos depois também, inclusive com a presença de Alberto Guerra na nossa live ali por alguns minutos. Foi muito legal a gente poder ver a alegria ali do Alberto Guerra, que há muito tempo se dedica ao Grêmio e que agora tem essa difícil missão aí de presidir o Grêmio depois de todos esses problemas que o Grêmio enfrentou nos 2 últimos anos, o rebaixamento e o que isso representa. Nós vamos falar assim de algumas projeções durante o dia no campo das finanças, alguma coisa que o Grêmio tem, que preocupações o Grêmio tem. Mas agora eu queria colocar para vocês uma cronologia de negócios do Grêmio, do que está conversado. Tá? O primeiro ponto, Renato. Alberto Guerra ontem confirmou que vai ao Rio de Janeiro, vai sentar com o Renato. A proposta já foi feita, os primeiros caminhos já foram colocados. Alberto Guerra teve uma conversa muito séria com o Renato, muito forte com o Renato, na noite de sexta-feira, e tudo está encaminhado. O Renato será o treinador do Grêmio para a temporada de 2023. Existe essa questão envolvendo a seleção brasileira, que de fato existe, existem muitos rumores nos bastidores, tá? Então existe isso, mas salvo a seleção brasileira, Renato treinará o Grêmio. Não vai ser nenhuma proposta do Vasco, como falaram, que vai tirar Renato do Grêmio. E isso foi alinhavado antes da eleição. Preciso dizer isso. Segundo ponto, um pouco mais controverso. Rodrigo Caetano. Os membros do staff do Alberto Guerra, eles dão como certa a contratação do Rodrigo Caetano. Conversaram, indicaram os projetos, indicaram os caminhos. Mas a repercussão que aconteceu em BH com a divulgação do nome do Rodrigo aqui gerou um constrangimento importante para o Rodrigo. E isso pode gerar algum tipo de dificuldade no acerto disso. Porque o Rodrigo acabou sendo muito criticado em BH, isso acabou gerando problemas para ele lá, e eu não sei se esse negócio vai se confirmar. Não sei. Mas conversaram muito, definiram, as coisas foram muito faladas, e não agora, há algum tempo atrás já, com a participação do próprio Alberto Guerra, diretamente com o Rodrigo. Então, a divulgação, sim, isso acabou criando um problema pro Rodrigo em BH. O Rodrigo tem contrato, o que gera mais dor de cabeça, e me parece que isso pode ser um pouquinho mais difícil do que a gente imaginou, né? Outro nome, Luiz Wagner Vivian, para os mais atentos, conhecido pelo Grêmio já há algum tempo. A ideia de Alberto Guerra e do seu staff é que ele seja o gerente de futebol. Quem é Luiz Wagner Vivian? Ele fez durante muitos anos a logística do Grêmio, é um profissional muito respeitado aqui, e hoje é quem faz a logística da seleção brasileira, e é muito respeitado lá também. Seria ele
o gerente de futebol e o cara para dar a linha de processos. É um homem muito afeito aos processos, ele já tentou a carreira como executivo também, criou uma empresa em determinado momento também para dar assessoria para os clubes, e agora é ele o nome que o Grêmio pensa no pós-seleção. Lembrando que ele está na Copa do Mundo, esqueçam o Luiz Wagner antes da Copa do Mundo, mas Luiz Wagner Vivian é o nome para ser o gerente de futebol do Grêmio, do staff de Alberto Guerra. Seria então Rodrigo, que está com um ponto de interrogação maior do que antes, Luiz Wagner Vivian e Renato. Vivian e Renato trabalharam juntos nos anos de 2010 e 2011 no Grêmio. E aí a gente entra no campo dos jogadores. O que existe de concreto na lista de jogadores até o momento? O Grêmio está perto, sim, de contratar Franco Cristaldo, camisa 10 argentino, 26 anos, eleito melhor meia do campeonato, começou no Boca, passou lá pela Espanha, está no Huracan e na última temporada fez 17 gols e 8 assistências em 42 jogos. É articulador. É um jogador pensado para ser meia articulador. Renato gosta do nome e teria gostado demais da indicação desse nome, indicação que partiu do staff de Alberto Guerra, em conjunto com pessoas que analisam o desempenho e que devem fazer parte do ambiente do Grêmio. Então, Franco Cristaldo, de todos, é o mais próximo. Mas o meia uruguaio do Nacional, 26 anos, Felipe Carbajo, ou Carbajo, eu acho que é Carbajo, está também num caminho muito próximo. Acho que o Grêmio tem grande chance de anunciar ainda na semana que vem o nome dos dois, Franco Cristaldo e Felipe Carbajo. O que podemos dizer desse? Esse foi o melhor jogador do último campeonato nacional, do último campeonato uruguaio, 44 jogos, 8 gols, é segundo volante, mas é um volante que pisa na área, é tido em altíssima conta. O próprio Soares elogiou demais esse jogador, jogou com ele agora, nesse campeonato uruguaio que o Nacional foi campeão, e ele foi o melhor jogador. Então, Felipe Carbajo é na linha de muito próximo de ser anunciado. Nomes como Rodinei, Reinaldo e, sobretudo, o nome dos dois laterais, eles estão na pauta, sim, através de indicação de Renato, tanto Rodinei quanto Reinaldo, mas eu ainda não consegui levantar que tipo de caminho isso foi dado por uma espécie de comissão que trata dos assuntos do futebol de Alberto Guerra. Os nomes do futebol ainda não estão definidos, mas existe uma comissão próxima a Alberto Guerra que trata destes assuntos. São 3 ou 4 pessoas da confiança do Alberto Guerra e agora a tendência é que a gente tenha o anúncio disso, mas isso só depois da posse, talvez no dia da posse a gente já tenha o departamento de futebol de Alberto Guerra. Portanto, as primeiras informações são essas. Eu, durante o dia, vou trazer mais algumas situações, porque brotam informações do ambiente do Grêmio, brotam informações dessa gestão que não trabalhou, não parou de trabalhar, fez festa alguns minutos e já seguiu trabalhando, sabe da necessidade de dar informações ao torcedor e novidades, porque o Grêmio precisa de mais disso. Essas são as primeiras, mas tem muita coisa acontecendo de fato nos bastidores. Alberto Guerra, o novo presidente do Grêmio, que traz com ele um grupo muito novo. Vocês vão começar a ouvir nomes que vocês não escutavam antes. Essa é a grande realidade. Nomes que não se discutia na política do Grêmio vão começar a surgir dentro dessa nova realidade. Uma realidade de renovação, sim, dos quadros, sobretudo dos quadros de linha de frente, que vão trabalhar diretamente
com o departamento de futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.